Estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Hoje muitos estão fazendo essa pergunta. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos acham que já estamos numa terceira guerra mundial. Mas haverá uma terceira guerra mundial? E se houver, quando acontecerá? O que os sinais dos tempos indicam para nós como cristãos? Muitos de vocês se lembram desta afirmação de Ellen White. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase atingiu seu cumprimento completo. Em breve, as cenas de angústia mencionadas nas profecias acontecerão. Você acredita nisso? Vamos orar para compreendermos este estudo. Querido Pai Celestial, pedimos que o Senhor fale conosco enquanto estudamos a Tua Palavra à luz dos eventos atuais. Fale em nossos corações, por favor, para que nós possamos ver Sua vontade e que possamos optar por segui-la. Agradecemos e nós te pedimos essas coisas em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Qual é a sua compreensão sobre o que está acontecendo hoje no mundo? Especialmente com relação à guerra entre Rússia e a Ucrânia. Observe esse texto bíblico. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Os cabeças deles eram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. Os olhos do mundo estão hoje na guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas qual é o seu ponto de vista sobre o que está acontecendo? Bem, no texto da Bíblia que nós acabamos de ler, diz que os filhos de Israel tinham em seu exército uma classe especial de homens. Que tipo de homens eles eram? Eram homens que tinham entendimento dos tempos. Para qual propósito? Para saber o que Israel deveria fazer. Hoje precisamos de homens semelhantes, de homens que possuem entendimento dos tempos e que saibam o que Israel deve fazer, que verdadeiramente sabem interpretar as profecias. Será que entendemos os tempos atuais? Os eventos que ocorrem hoje em nosso mundo, o que nos dizem? Vamos ler um pouco sobre Gog e Magog. Quantos de vocês já ouviram falar de Gog e Magog? Quem são eles? Eles são filhos de Jafé. E quem é Jafé? Jafé foi um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos. Vamos ler sobre isso em Gênesis 10, verso 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, Tubal e Meseque, e Tiras. Então, aqui vemos que um dos filhos de Jafé era Gomer e Magog. Também Tubal e Meseque. E há uma razão pela qual eu destaco estes. Mas note também esses em Ezequiel 38, verso 6. Gomer e todas as suas tropas, e Togarma. E de onde eles são? Qual é a sua localização? Do extremo norte. Eles estão localizados nas partes mais remotas do norte. Ezequiel 38, 2 diz que eles são da terra de Magog. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então, Gog e Magog são os descendentes de Noé, um povo com exércitos localizados no extremo norte. Quem é esse país hoje? Vejamos o que nos diz os pioneiros e a história. Na revista A Verdade Presente, de 13 de maio de 1909, na página 293, diz: Meseque e Tubal são nomes históricos. Eles representam o grande povo cita que habitava as planícies do sul da Rússia. As inscrições assírias falam de um chefe desse povo cujo nome era Gog. E o que diz o livro A História dos Hebreus, no capítulo 6? Magog é o
iniciador dos Magogitas, chamados pelos gregos de citas. E onde habitavam os citas? H. G. Wells responde em seu livro História Universal, volume 3. Dario desejava atacar o sul da Rússia, que acreditava ser a região central dos nômades citas. Aqui está um mapa de 1874, e aqui você vê Magog, que hoje é a Rússia. Você vê Mesec, que é a mesma Rússia. Togarma e Gomer, onde agora conhecemos como Rússia. Então, hoje, Magog ou Gog é o que conhecemos como a Rússia. Há uma publicação do pioneiro adventista Percy Tilson Magan, chamada O Perigo da República dos Estados Unidos da América, e ele escreveu o seguinte aviso: nesse momento, a Rússia parece ser a nação que está forçando as coisas mais do que qualquer outra no Extremo Oriente. Isso também é predito nas Escrituras, no livro de Ezequiel. Lá está escrito: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesec, Moscou, e Tubal, Tobolsk, e profetiza contra ele. O pioneiro está dizendo que a Rússia é a terra de Gog e Magog, e que um grupo está contra Gog, que é da terra de Magog. Que grupo é esse, hoje? É a OTAN. Observe esse outro mapa. Então temos Rosh, temos Magog, e Mesec, Tubal e Gomer. Então, hoje na parte norte oriental da Europa, temos o que agora conhecemos como Rússia. Hoje a Rússia é muito maior. Aqui está um mapa mais atual da Rússia hoje. E a razão pela qual é tão grande é porque eles gostam de conquistar território. Magan continua. Esta é a tradução na versão King James. Mas a versão revista e atualizada diz: Eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, Mesec Tubal. Desta palavra Rosh vem o nome moderno e a nação dos russos. Rosh, Roaz, Rous, Rus, russos. Deste poder, a Rússia, o Senhor diz: Eu sou contra ti. Nos últimos movimentos agressivos do rei de Rosh, ele já não está começando a vir dos lados do norte, exatamente como a Bíblia diz que faria? E ele está fazendo isso mesmo que o Senhor diz: Eu sou contra ti. Então está profetizado que a Rússia vai desempenhar um papel na profecia bíblica muito importante, agora nos últimos dias. Vamos continuar lendo o que o pioneiro adventista Percy diz. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre foram devastados. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam, a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus que a minha indignação subirá à minha face. Novamente, observe que Gog virá contra a terra de Israel. E por que os russos virão para a terra de Israel? Há uma razão pela qual eles estão indo para lá e nós vamos ver o porquê. Vamos continuar lendo. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações.
e saberão que eu sou o Senhor. Quando isso acontecer, Deus está dizendo que ele será conhecido aos olhos de muitas nações. Agora notem, percebe-se de tudo isso que quando o rei de Rosh, o imperador dos russos, sai dos lados do norte com todas as suas tropas, que ele sai para a guerra, e que essa guerra é contra os montes de Israel. Também está claro que o Senhor está contra o imperador dos russos, e naquele momento e lugar contenderá com ele com grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. E o que é isso, senão a batalha do Armagedon, na qual estão envolvidos todos os reis do Oriente e de todo o mundo? E onde fica, senão na terra da Palestina, nas montanhas de Israel, o lugar para onde o Império Otomano deve ir quando expulso de Constantinopla? Agora temos outro local que está sendo mencionado aqui, e é Constantinopla. Bem, Constantinopla hoje é chamada de Istambul. Istambul está na Turquia. Istambul é a maior cidade da Turquia, e a Rússia pode não estar interessada em conquistar a terra da Palestina, mas ela está muito interessada em Istambul, ou Constantinopla, e isso está escrito nos livros. Veja esse mapa. Aqui é onde Istambul fica na Turquia, e há uma razão pela qual este lugar é tão cobiçado. Então vou mostrar agora um pouco mais de detalhes sobre a história da Rússia em relação a este local. Observe o que disse o pioneiro Jones. No entanto, a conquista da Turquia, a posse de Constantinopla e o comando da passagem entre os mares Mediterrâneo e Negro tem sido o propósito declarado da Rússia. Pedro o Grande acalentou esta ambição há 2 séculos e a deixou como um legado sagrado para seus sucessores. Em seu testamento, o grande czar disse: tome todas as medidas possíveis para conquistar Constantinopla e as Índias, pois aquele que governar será o verdadeiro soberano do mundo. Excite a guerra continuamente na Turquia e na Pérsia. Estabeleça fortalezas no Mar Negro. Obtenha o controle do mar aos poucos e também do Báltico, que é um ponto duplo necessário para a realização do nosso projeto. Acelerar tanto quanto possível a decadência da Pérsia e Irã. Penetrar no Golfo Pérsico. Restabelecer, se possível, pelo caminho da Síria, o antigo comércio do Oriente. Avançar para as Índias, que são o grande abismo do mundo. Chegando lá, podemos viver sem o ouro da Inglaterra. Esta é a grande ambição da Rússia: conquistar Constantinopla ou Istambul, e ter o comando da passagem entre os mares Mediterrâneo e Negro. Mas há uma razão pela qual este lugar é muito cobiçado. Veja essa outra declaração de Jones. Todo mundo conhece a questão oriental, embora nem todos saibam exatamente o que ela é. Em poucas palavras e sem rodeios, toda a questão oriental brota do projeto russo de possuir Constantinopla e dos esforços das outras grandes potências da Europa para mantê-la longe dela. Observe bem este ponto. A questão oriental brota do projeto russo de possuir Constantinopla e dos esforços das outras grandes potências da Europa para mantê-la longe dela. Então, meus irmãos, você percebeu o motivo de todos esses países da OTAN se reunirem com medo da Rússia e está fazendo de tudo para impedir que a Rússia conquiste mais territórios, especialmente Constantinopla ou Istambul? Observe este vídeo, onde mostra que os países da OTAN sempre esteve contra a Rússia, sempre tentou impedir que a Rússia conquistasse esses territórios. Veja, o Império Otomano, agora conhecido como o Homem Doente da Europa, reagiu a novas provocações russas, declarando guerra ao Mar Negro russo. A frota infligiu uma derrota esmagadora sobre os turcos na Batalha de Sinop. Mas a Grã-Bretanha e a França alarmaram-se com a expansão do sul da Rússia e o possível controle de Constantinopla. Declararam guerra à Rússia. Os aliados desembarcaram suas tropas na Crimeia e sitiaram a base naval de Sevastopol, que caiu após um cansativo cerco de 1 ano no Báltico.
navios de guerra britânicos e franceses focaram a capital russa, São Petersburgo. A Rússia foi forçada a assinar uma paz humilhante, retirar suas forças do Mar Negro e adiar os planos de expansão para o sul. O vídeo termina dizendo que foi adiado os planos da Rússia de uma expansão para o sul. E diz que a Turquia foi preservada com a ajuda dos países da OTAN, a Inglaterra e França. Mas a profecia diz que em breve a Turquia chegará ao seu fim. Daniel 11:45 em breve será cumprido sobre a Turquia, que é o rei do norte. Lá diz, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Observe essa declaração aqui de Uriah Smith. Ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Isso está se referindo à Turquia. Essa expressão implica claramente que esse poder recebeu ajuda anteriormente. E quais são os fatos? Na guerra contra a França em 1798 e 1801, a Inglaterra e a Rússia ajudaram o sultão, ou a Turquia. Na guerra entre Turquia e o Egito em 1838 e 1840, a Inglaterra, a Rússia, a Austrália e Prússia intervieram em nome da Turquia. Na Guerra da Crimeia, em 1853 e 1856, Inglaterra, França e Sardenha apoiaram os turcos. E na última guerra russa-turca, as grandes potências da Europa interferiram para deter o progresso da Rússia. E sem a ajuda recebida em todos esses casos, a Turquia provavelmente não teria conseguido manter sua posição. E é fato notório que desde a queda da supremacia otomana em 1840, o império só existiu por tolerância das grandes potências da Europa. Então, neste momento, a Turquia é uma peça-chave no que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia hoje. A Turquia não é apenas um parceiro da OTAN, mas também é um amigo de Putin e negocia bem com ambos. Vamos ler mais um texto do pastor Jones. Por mais de 1000 anos, a Rússia tem desejado Constantinopla. Neste tempo, ela fez uma série de tentativas para ganhá-la. Uma vez ela praticamente a teve, mas um movimento brilhante da Grã-Bretanha, com outros poderes, a impediu de mantê-la. E levantou-se assim a questão oriental de fato. O motivo por que isso não aconteceu é porque ainda não chegou o tempo e Deus não permitiu. Mas sabemos que a história se repete, e isso vai acontecer agora nos últimos dias. Veja essa outra declaração do pastor Jones. O sultão otomano, que sabe que em qualquer guerra em que a Rússia seja parte, Constantinopla será a principal aposta para o qual o czar jogará. Observe que é o mesmo que acontece em nossos dias. Qual foi o pedido que a Ucrânia fez à Turquia? Não permitir que os navios russos passassem pelo Mar Negro. E a Turquia executou isso. E Putin não ficou feliz. Aqui está um mapa que mostra até onde as tropas russas já conquistaram. Está em vermelho e em listas, onde eles já avançaram para controlar. Observa aqui a data. É 10 de março de 2022. Observe essa outra notícia. A ameaça russa de invadir a Ucrânia agora está criando outra possível frente para um confronto entre Moscou e Ankara. Um confronto entre quem? Moscou e Ankara. Bem, onde está Ankara? Ankara é a capital da Turquia. E aqui está falando de um possível confronto entre Moscou, os russos, e os turcos. Ankara é hoje a capital da Turquia. E Istambul tem sido uma área muito cobiçada. Pedro o Grande reconheceu que este é o centro que liga o leste e o oeste. Aqui está um mapa de uma antiga publicação adventista. Esse mapa mostra a ligação entre o leste e o oeste. Aqui está Constantinopla, o Istambul, bem no centro. Passagem para alcançar outros países. Outra coisa que está a acontecer é o seguinte. Os militares da Síria começam a recrutar tropas de suas próprias fileiras para lutar ao lado das forças russas na Ucrânia.
Você acha que o Putin não está feliz com isso? Agora, isso é interessante porque estamos vendo a atuação de Gog, Magog e Tubal. Ou seja, outros países também vão se envolver segundo a Bíblia. E eu digo que isso é interessante porque os seguintes versos de Ezequiel, capítulo 38, diz: persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Observe que não é só Gomer, Togarma e Gog, mas aparece também outros países. Você vê aqui os persas, etíopes e Put. Isso é muito interessante. A questão oriental. Ellen White falou o seguinte sobre a questão oriental. A reunião da noite foi amplamente frequentada. O pastor Smith falava com grande clareza, e muitos ouviam com os olhos, bocas e ouvidos abertos. Os estrangeiros pareciam estar intensamente interessados na questão oriental. Ele encerrou com um discurso muito solene para aqueles que não estavam se preparando para esses grandes eventos no futuro próximo. O pastor Ray Smith falou sobre a questão do sábado a uma grande congregação esta manhã. E esta noite ele fala sobre a questão oriental. Sinto-me tão grato que o irmão Smith não esteja perdido para a causa. Ele parece total e completamente unido a nós. Parece o irmão Smith de antigamente. Ah, graças ao Senhor. Ellen White está falando aqui que o pastor Smith falou com grande clareza sobre os eventos no futuro próximo, que era a questão oriental. E o que ele estava ensinando estava completamente unido a nós. Ray Smith disse: essa mudança tão desejada nas condições governamentais turcas, no entanto, não pode impedir o inevitável. O turco deve partir da Europa, onde ele então plantará os tabernáculos de seu palácio? Em Jerusalém? Esse certamente é o ponto mais provável. Newton, sobre as profecias, a página 318 diz: entre os mares e o glorioso Monte Santo deve denotar como mostramos alguma parte da Terra Santa. Lá os turcos acamparão com todos os seus poderes, mas ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. A profecia diz claramente que a Turquia não será ajudada. Ela chegará ao seu fim. As nações do mundo estão ansiosas para a guerra e estão se posicionando literalmente para que isso ocorra. Ellen White diz: a transgressão atingiu quase o seu limite. Confusão enche o mundo e um grande terror há de sobrevir em breve aos seres humanos. O fim está muito próximo. Nós que conhecemos a verdade devemos estar nos preparando para o que em breve há de desencadear-se sobre o mundo como uma esmagadora surpresa. Estão nossos olhos abertos para o que está por vir? Estamos nos preparando? Esta é a questão. Não ignore os sinais. Se você ignorar, será fatal. Precisamos nos preparar, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Precisamos nos preparar não apenas espiritualmente, mas também fisicamente, pois estamos no limiar de grandes e solenes eventos. As profecias estão se cumprindo. Histórias estranhas e cheias de acontecimentos estão sendo registrados nos livros do céu. Tudo em nosso mundo é uma agitação. Há guerras e rumores de guerras. As nações estão iradas e chegou o tempo dos mortos para que sejam julgados. Os acontecimentos se sucedem, alternando-se e apressando o dia de Deus, que está muito próximo. Precisamos nos preparar para o tempo de angústia. As nações estão se preparando para uma terceira guerra mundial. Mas a terceira guerra mundial só acontecerá quando fechar a porta da graça, na sexta praga, na batalha do Armagedon. Guarde bem isso. A terceira guerra mundial só acontecerá após o fechamento da porta da graça, na sexta praga, na batalha do Armagedon. Observe atentamente esse texto de Ellen White.
Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Mas conquanto a nação esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os 4 ventos sob os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos, até que o servo de Deus esteja assinalado na testa. Então, as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Segundo as orientações de Deus, só nos resta um pequeno instante. Mas não se desencadeou ainda um conflito geral ou uma terceira guerra mundial, porque os anjos ainda estão segurando os ventos, as guerras em todo o mundo, porque o povo de Deus precisa ser assinalado e esse selamento ainda não terminou. Quando terminar o selamento, fechar a porta da graça, então as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Então, estamos à beira de uma terceira guerra mundial, mas isso só acontecerá após o selamento e quando fechar a porta da graça. Repito, e não é outra senão a batalha do Armagedon, onde as nações do mundo entram em guerra. As nações do mundo são ávidas de conflito, mas elas são detidas pelos anjos. Quando for removido esse poder repressor, haverá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos instrumentos de guerra, mas devem ser mantidos sob controle até chegar o tempo para a grande batalha do Armagedon. 4 poderosos anjos ainda estão retendo os 4 ventos da terra. Terrível destruição é proibida de manifestar-se em cheio. Os ventos serão a incitação das nações para um combate fatal, ou a Terceira Guerra Mundial. Enquanto os anjos seguram os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados em sua fronte. Então, o povo de Deus precisa ser selado antes que aconteça a Terceira Guerra Mundial. E para o povo de Deus que for selado e que se reúne pensando em seu nome, terão essa maravilhosa promessa de Deus. Observe. Deus se lembrará dos que se têm reunido e pensado em seu nome, e ele os poupará da grande conflagração ou da Terceira Guerra Mundial. Serão à sua vista como joias preciosas. Que você esteja entre esse povo. Então, como devemos reagir a esta mensagem? Que você reflita, porque realmente nós estamos bem próximos de tudo isso ocorrer. Josafá pôs em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.